tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mundo da Dani. Resolvi colocar essa história no Mundo da Dani porque é uma história menor e achei bem legal o que ela escreveu aqui, que é ressignifiquei minha relação com meu pai. Eu acho, gente, que sim, nós podemos sim ressignificar relações, nós podemos sim resgatar relações. E ela veio contar um pouquinho aqui como foi a dela, né? Bom, deixa eu ler um pouquinho da história dela e eu venho, como é que se diz? E eu venho aqui comentar com vocês o que eu acho aqui disso. Dani, eu sempre ouço as histórias que você compartilha, você faz um belo trabalho em compartilhar momentos, histórias e ajuda outras pessoas em geral. Então eu senti a necessidade de compartilhar também a minha experiência. Eu sou a filha do segundo casamento dos meus pais. Minha mãe ficou viúva do primeiro casamento, ela era muito nova e quando ficou viúva, ela tinha 35 anos e tinha 5 filhos. Viúva com todos os filhos, minha mãe foi trabalhar como na feira e na feira ela conheceu meu pai. Meu pai se separou da primeira esposa com quem teve 4 filhos, se uniu a minha mãe. Eles não se casaram, moravam juntos. E anos depois dessa união eu nasci, sendo a filha única desse casamento dos dois. Meus pais então eram feirantes, cada um tinha uma barraca, o negócio deles não se misturava. Minha mãe era muito independente, ela nunca contou com meu pai para construir patrimônio, nem meu pai contava com minha mãe. Eles dividiam algumas contas, mas minha mãe sempre arcou com a despesa maior da casa. Meu pai não era carinhoso comigo, na verdade ele nunca foi de demonstrar carinho. Eu não tenho lembranças de estar sentada com ele ou conversando, muito menos brincando. Ele sempre foi chucro, ele me tratava bem, mas era muito seco. Na minha infância eu era bagunceira e sempre que eu precisava de umas chineladas, minha mãe se incumbia em me bater. Então imagina só a percepção que eu tive do meu pai na minha infância, que ele além de não me dar carinho, ainda... Ele batia nela, então além de não dar carinho, ele tinha que bater nela, né? Acontece, Dani, que por volta dos meus 13 anos de idade, meus pais se separaram. Eu confesso que eu não senti falta dele, eu cresci ouvindo todo mundo falando mal dele, que ele era mão de vaca, que ele não ajudava em nada em casa. E comigo ele era bem ausente no quesito afeto, então eu tinha uma imagem que meu pai não era legal. E eu cresci acreditando em que tudo que as pessoas me falavam. Já na fase adulta, eu já estava casada. Um dia, durante uma terapia, a psicóloga me perguntou: me fala do seu pai, você nunca fala dele. Dani, eu nem sabia o que falar. Em uma frase, eu resumi o meu pai para ela. E ela, como boa profissional, identificou uma lacuna ali. Durante as terapias, eu me dei conta que meu pai me fez falta sim, e de como nós éramos parecidos. E ele não era tudo aquilo que eu cresci ouvindo. Então eu entendi que a ausência dele me fez muita falta. E essa ausência refletiu de uma forma negativa em algumas fases da minha vida. Como, por exemplo, na adolescência, que eu passei um relacionamento abusivo. Pois eu sempre fui muito intolerante com as pessoas. Eu sempre julguei muito a todos. Eu era muito reativa e parte disso eu entendo que era um reflexo do meu abandono paterno. A vida inteira meu pai se comportou como se ele tivesse ex-mulheres e ex-filhos. Eu falo ex-filhos, pois ele abandonou os filhos do primeiro casamento também. Eu fui me reaproximando do meu pai, comecei a frequentar a casa dele em datas comemorativas, dava presentes, passei a ligar para ele, mas ainda assim ele permanecia ausente. Ele nunca ligava ou mandava uma mensagem. Depois de anos de terapia, mexendo nessa ferida e com o apoio do meu marido, que é um fofo, um dia eu me programei e fui até a casa do meu pai. Eu estava decidida a colocar todos os meus monstros para fora. Dani, foi muito difícil. No dia que eu fui lá, era um final de semana do Dia dos Pais, eu aluguei um chalé perto da casa dele para me hospedar. No domingo fui tomar café com ele. Após o café, todos saíram, ficou só eu e meu pai em casa. Ele tocou no assunto de uma irmã minha, filha dele, dizendo que ela comenta com os parentes que não tem pai. E que ela também não aparecia por lá. Então foi a deixa que eu precisava para eu começar a falar. Eu falei: pai, ela tá certa. Ele arregalou os olhos e eu continuei.
nós temos um pai que está vivo, mas ele escolhe se comportar como se estivesse morto. E isso dói muito na gente. E ali mesmo eu comecei a chorar. Eu contei para ele os momentos em que eu quis que ele estivesse do meu lado, que eu quis que ele me acolhesse, os momentos que eu queria que ele vibrasse comigo, e ele nunca esteve. Contei como eu me senti todos esses anos com o abandono dele. Perguntei se em algum momento eu fiz alguma coisa para ele me tratar com tanto desprezo. E ali ele também chorou. Ele disse que errou comigo, mas que sempre soube que eu estava bem. Mas que errou por não estar perto. Me contou coisas sobre a relação dele com a minha mãe e por que eles se separaram. Dani, meus pais são separados há 20 anos e eu nunca perguntei por que eles se separaram. Eu nunca vi meus pais brigarem, então eu decidi respeitar a decisão deles. Ele me abraçou e ali eu me senti aliviada. Eu consegui colocar para fora tudo que eu sentia. Não com ódio, mas com alívio. Eu confesso que foi uma das conversas mais difíceis que eu tive na minha vida. Hoje nós nos falamos, ele me liga, manda mensagem, quando possível ele vem na minha casa, nas minhas festas. Eu gosto muito de ter meu pai por perto, pois eu sei que ele faz isso de uma forma livre e não porque ele quer me agradar. Nós somos sérios, muito empenhados no trabalho e sinceros com outras pessoas. Como minha psicóloga me disse, nós somos muito parecidos e eu gosto muito disso. Ainda tem alguns ajustes, né? Mas são aqueles ajustes finos. Um dia eu sento e coloco as coisas que faltam em ordem. Hoje eu me sinto bem melhor. Eu vejo como foi bom para mim ter feito isso. Eu sei que no dia que meu pai faltar, eu vou ficar em paz por ter ressignificado toda a minha história com ele. Um beijo para você e para todas as Alices e Romeus. Um beijo para você, Alice. Olha, eu achei fantástica a sua história. Fantástica como você ressignificou sua relação com seu pai. Eu acho que tem muitas mulheres e meninos, homens e mulheres aqui que precisam fazer isso de alguma forma. Eu sei que é muito difícil, né, gente? E eu não digo nem só com pai, às vezes com irmão, com filho, com família, né? Eu sempre falo pra vocês que, sei lá, marido, namorado, essas coisas, sabe? Não são pessoas que fazem parte do nosso convívio, né? Ex-marido, ex-namorado, eu digo. Então, às vezes, se você, vamos supor, eu tive uma péssima experiência com meu primeiro marido, né? Já contei aqui no canal Dani Delanos. E eu pretendo nunca mais ver aquele homem na minha frente. Isso tem algum problema pra mim? Não, porque ele não faz parte da minha vida, ele não faz parte, né, do meu convívio, então tá tudo bem pra mim, né? Por exemplo, eu tenho uma ótima convivência com o meu outro ex-marido, que é o pai dos meus filhos. Isso é importante pra mim, porque ele é pai dos meus filhos. A gente tem um elo que une a gente, né? Mas também, se não tivesse uma ótima convivência, talvez cada um vivesse sua vida, também não me traria tantos conflitos, porque não seria uma pessoa do meu meio familiar. Vocês estão entendendo? Claro, seria o pai dos meus filhos, mas não seria alguém assim que estivesse ali no meio da minha família. Mas eu acho que quando é pai, mãe, irmão, pessoas próximas, né? Desde que essas pessoas não tenham feito algo assim tão uau, não quero ver essa pessoa nunca mais na minha vida, e você sente aquela necessidade de estar próxima daquela pessoa, você sente vontade de estar próxima ao seu pai, eu acho que vale muito a pena você pensar, tentar achar o que fez o afastamento de vocês, né? Eu perdi meus pais muito cedo, gente. Eu tive uma ótima convivência com meu pai. Com a minha mãe, eu vou dizer que eu tive uma boa convivência. Talvez eu não tenha sido assim das melhores de mãe e filha. E eu acho que se hoje minha mãe estivesse viva, eu teria muita coisa para ressignificar aí na minha relação com ela. Mas o meu irmão, o Beto, né, que vocês conhecem aqui, o Beto, ele tinha uma péssima relação com a minha mãe. Péssima, mas péssima, tipo, dele não querer estar com a minha mãe. E eu lembro que uns anos antes da minha mãe morrer, acho que quando o Beto conheceu a Flaviane, né, assim no início do namoro deles, quando eles ficaram noivos, ele e minha mãe tiveram uma conversa. E eles acho que ali, né, o meu irmão ele tem muita mágoa da minha mãe, muitas coisas que aconteceram, sabe? Depois que o meu pai faleceu.
Mas ali eu acho que eles tiveram uma reaproximação. Eu não posso dizer talvez que o meu irmão ele foi, nossa, um filho que sempre esteve do lado da minha mãe, que sempre esteve perto da minha mãe, porque não foi. Mas eu acho que eles deixaram ali muitas mágoas para trás. Eles conseguiram conversar, eles conseguiram se acertar. Quando a minha mãe morreu, eu e meu irmão fomos arrumar as coisas dela, né? E a gente achou uma carta da minha mãe e uma carta pro meu irmão. E a minha mãe pedia desculpa por muitas coisas assim que tinha acontecido. Mas, assim, eu lembro que meu irmão chorou muito lendo essa carta, eu também. A minha mãe, ela não estava doente, ela não ia morrer. Ninguém estava esperando ela morrer. Então, ela deve ter escrito essa carta no momento que ela estava com muita dor, assim, dentro dela, sabe? E eu acho que quando meu irmão leu essa carta, eu acho que se ele não tivesse se reaproximado da minha mãe naquela época, talvez ele teria ficado com aquele gosto de, nossa, eu poderia ter chegado para ela, conversado, a gente podia ter, né, colocado os pingos nos is. Então eu acho que isso ajudou muito meu irmão a seguir em frente, assim, ele saber que ele tinha ali ressignificado a relação dele com a minha mãe, que eles tinham conversado, que eles tinham se entendido. Claro que não deu tempo, assim, deles voltarem, querer ser mãe e filho, aquelas pessoas próximas, até porque logo depois disso a minha mãe morre, né? Logo depois que eles voltam a se falar. Então, eu não sei como seria hoje se ela estivesse viva. Mas você que tem o seu pai vivo, a sua mãe viva, gente, eu sei que às vezes acontece coisas que aí a luz vai ficar um pouquinho escura agora, porque, bom, anyway, tive que apagar a luz aqui um pouco. Bom, então, gente, eu acho assim, né? Se é uma coisa, claro, né, que não é um outro nível de problemas que você teve, talvez com um parente próximo, com o irmão, com a família, vocês estão me entendendo o outro nível que eu estou falando, né? Que temos vários casos aqui no canal. Às vezes é uma coisa boba, sabe? Mas que às vezes a gente deixa e quanto mais tempo parece que vai deixando, mais aquilo vai se tornando maior. E chega uma hora que nenhum dos dois lados está propenso a vir, a conversar, a pedir desculpas, mas é algo que talvez fique na sua cabeça, né? Assim, que você fique pensando, poxa, principalmente quando vem de pai e mãe, né? Poxa, por que eu não converso com meu pai, né? Porque às vezes, gente, é o que eu tô falando, pode ser que seja algo, um nível hard aí, e realmente, às vezes, uma relação que se quebrou e não tem volta, tá? Mas também tem muitas relações que se quebram, às vezes por uma coisa pontual, uma coisa que aconteceu, aí vai deixando passar, e não voltam a ter aquela relação mais, né? Então é triste porque isso mexe também, igual ela falou assim, Dani, eu vim descobrir como isso mexeu dentro dela quando ela começou a fazer terapia, que ela viu relacionamentos que ela teve, que ela sentia falta do pai dela, e a gente já falou muito disso, né, no canal. Muitas meninas que às vezes que não tem amor de pai ou não tiveram convívio com o pai, por N razões, né, gente? Às vezes nem é porque elas não querem, é porque realmente não aconteceu. Muitas dessas meninas, elas sentem falta ali de um pai na vida delas. E elas procuram esse pai aonde? Em homens que elas acabam conhecendo, né? E isso é muito perigoso, porque você tá numa carência muito grande e você acaba aceitando qualquer tipo de relacionamento, né? Então eu achei muito legal, assim, como ela contou essa história pra gente, que ela foi atrás, que ela, né, conversou. E, sério, gente, você pedir perdão ou você perdoar é um gesto que você precisa estar com um espírito muito elevado, tá? Não é fácil. Não é fácil você chegar na frente de uma pessoa, admitir seus erros, pedir perdão.
São etapas assim difíceis, né? Coisas complicadas, e que eu acho que só se você realmente tiver num nível de maturidade, um nível espiritual muito grande, que você consegue fazer. Então eu tiro o chapéu realmente para você que conseguiu fazer isso aí, que conseguiu ir atrás, saber qual era o problema, ir ali e voltar a ter uma relação com seu pai. Talvez não seja uma relação, né, de Instagram, de aqueles que a gente vê, nossa, meu pai é tudo pra mim, meu pai isso, meu pai aquilo, mas que seja uma relação de pai e filha, né? Mas que hoje você sinta a presença dele, você sinta o carinho dele. Então acho que isso é muito importante pra você. Se vocês gostarem da história, deixa o joinha, deixa um comentário pra ela, mande você também a sua situação aí pro e-mail que tá passando aqui embaixo, daniresponde@hotmail.co.k, e um beijo e até o próximo. Tchau!